escutar o Senhor. Olá, nesta terça-feira eu quero te acolher para a nossa meditação diária da Palavra do Senhor. Vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele os doentes, pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. Todos quanto puderam a tocar ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O trecho do Evangelho de hoje nos apresenta esta famosa página da Sagrada Escritura, Jesus caminhando sobre as águas. Queria chamar a atenção para alguns detalhes desta passagem de São Mateus. Toda esta conjuntura tem um centro. E este centro tem a ver com o comportamento dos discípulos e a resposta de Jesus. O comportamento e a ação dos discípulos são movidos pelo medo e pela dúvida. Primeiro, eles pensam que é um fantasma que está vindo ao seu encontro. Quando o reconhecem, Pedro vence aquele medo e se atira sobre as águas e ele caminha sobre as águas. Mas o Evangelho diz que quando o vento começa a tocar na sua pele, no seu rosto, ele novamente sente medo. E é aí que ele começa a afundar. E Jesus, quando entra na barca, diz: "Homens fracos na fé, por que duvidaste?" Então este é o centro do Evangelho de hoje, meus irmãos, que eu quero chamar a atenção. A dúvida e o medo. Porque as páginas da Sagrada Escritura, muitas, e de modo particular os Evangelhos, o convite de Jesus é: "Sou eu, não tenhais medo. Coragem, meu filho, sou eu, não tenhais medo." O medo é uma realidade que ele aumenta a nossa percepção das coisas, das situações, fazendo que a percebamos
maiores do que são. E por isso nos paralisa, o medo nos paralisa, o medo nos enche de temor e nos leva à desistência. A única realidade da nossa vida que nós não podemos vencer é aquelas que desistirmos pelo medo. Porque somente a desistência é a condição do fracasso na nossa vida. Dificuldades não levam ninguém a fracassar, desistência sim. E é por isso que Jesus segura na mão de Pedro e diz: homem fraco na fé, por que tu duvidaste? Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do Senhor, Jesus veio ao nosso encontro justamente para que nós, confiando que Deus ao nosso lado e que Deus conosco, que Deus está conosco, nenhuma realidade da vida pode ser intransponível. Por isso ele nos convida à fé, à confiança, e tem essa expressão bonita, né? A fé move montanhas, a fé supera o medo. É este o convite do Evangelho de hoje. Segurando fixo na mão de Deus, assim como aconteceu com Simão Pedro, olhando para Ele, vençamos, enfrentemos os nossos medos, porque só eles podem nos fazer naufragar e desistir da vida e das coisas e das pessoas. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor te abençoe, Ele volva para ti o seu olhar e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu parei para escutar o Senhor